Boa tarde, pessoal do oitavo ano. A nossa aula de história hoje, eu vou corrigir uma atividade que eu passei para vocês. Aqueles que não conseguiram fazer a atividade, não se preocupem. Essa atividade foi tão somente para nós estarmos diagnosticando uma atividade diagnóstica, ou seja, vendo até que ponto vocês estão apreendendo o assunto. Aqueles que não conseguiram fazer, porque essa atividade foi feita no Google Forms, não se preocupe que ela não vai entrar no rol das atividades que nós estamos pontuando. As atividades que nós estamos pontuando, elas são as atividades do livro. Eu sempre vou passar a atividade do livro, ok, pessoal? Então, eu vou fazer uma correção sobre o assunto que a gente está dando agora, que é o iluminismo, né? A correção dessa atividade, mas que todos possam ver esse vídeo e que essa correção da atividade, ela sirva para a gente aprender mais um pouco sobre esse movimento filosófico, intelectual do século XVIII que pregava a queda do poder vigente na época. Qual era o poder vigente? O poder vigente era o poder do rei, o poder absoluto do rei, a sociedade que tinha direitos desiguais ou que tinha direitos só para um tipo de cidadão, né? Que era a elite, a aristocracia, a nobreza, enfim. Então, esse movimento queria derrubar esse modelo de política, esse modelo de organização social. E tiveram vários filósofos, né, que lutaram e que escreveram sobre como seria um novo modelo de sociedade e de poder político, né, baseado na liberdade, na igualdade, na fraternidade entre os povos, que foi o iluminismo. Então, nós vamos estar aqui corrigindo essa atividade. Para quem fez, vai ver quais foram as questões que acertaram. Para quem não fez, vai estar aqui aprendendo um pouco mais sobre o assunto, né? Enfim, vamos à primeira questão. A primeira questão é a questão que você marcaria verdadeiro ou falso, né? O iluminismo foi um movimento intelectual. Aí ela vai dizer o seguinte: o iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Verdadeiro ou falso? Então, vocês viram que no início do vídeo eu afirmei isso, que o iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII, né? Intelectuais como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, dentre outros, foram intelectuais que estavam lutando contra um modelo de sociedade que eles achavam que já estava ultrapassado, ou seja, que já não valia mais para aquele momento histórico. Então, essa questão, essa afirmação, ela é o quê, pessoal? Ela é verdadeira, né? Ela é verdadeira. Aqui não está dando para marcar. Eu achei que daria para marcar, mas eu não estou conseguindo marcar aqui. Mas, enfim, pessoal, a questão verdadeira é essa que está aí. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão vai dizer o quê? As ideias iluministas influenciaram diferentes movimentos, tais como. Pessoal, no primeiro momento, o iluminismo era um movimento intelectual, de pensadores. Eles escreviam aquilo que eles eram contra e eles também colocavam as ideias que eles queriam, né, implantar na sociedade para mudar. Mas eles influenciaram movimentos. As ideias deles influenciaram pessoas que queriam mudar, entendeu? E movimentos não só na Europa, como fora dela. Então, assim, o iluminismo influenciou, letra A Revolução Americana e a Russa. Letra B, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Letra C, a Revolução Francesa e a Revolução dos Cravos. E letra D, a Revolução Francesa e a Revolução de 1930. Então, o que é que acontece? Vamos pegar essa letra D. A Revolução Francesa. Será que a Revolução Francesa foi um movimento? A Revolução Francesa, pessoal, foi um movimento que realmente, assim, que derrubou o poder, né, do rei Luís XVI na França
As pessoas tomaram as ruas, né? A burguesia, o povo, por aí vai. Esse movimento, essa revolução, ela foi influenciada pelo iluminismo? Sim. Principalmente porque foi na França. A Revolução Francesa foi mais ou menos no momento em que esses pensadores, um pouco depois, talvez, ou mais ou menos no momento em que esses pensadores estavam desenvolvendo suas ideias ou tinham acabado de desenvolver suas ideias. Então, a Revolução Francesa, ela foi um movimento, uma revolução influenciada pelas ideias iluministas, principalmente de um pensador chamado Rousseau, porque Rousseau pregava que o poder emana do povo e o povo foi muito influenciado por essas ideias. Aí tem outra aqui, a letra D, Revolução Francesa, sim. A Revolução de 1930, não. A Revolução de 1930 é quantos anos depois da Revolução Francesa? Uns 200 anos depois, então não teria condição. Letra C, que eu estou indo de baixo para cima. Revolução Francesa, está correto. Revolução dos Cravos, não. Revolução dos Cravos foi em Portugal e foi bem depois. Letra B, Revolução Americana e a Revolução Francesa. Revolução Americana foi o quê? A independência dos Estados Unidos, de 1776. Ela teve influência? Pode ter tido, porque aconteceu no mesmo século que as ideias iluministas se desenvolveram. Letra A Revolução Americana e a Revolução Russa. A Revolução Americana pode ser, como eu falei, porque ela ocorreu no século XVIII, 1776. Revolução Russa aconteceu no século XX, praticamente quase 200 anos depois. Então, não teria condições. Então, a correta é a letra B, pessoal. A letra B, a Revolução Americana e a Revolução Francesa foram movimentos influenciados pelas ideias iluministas. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. Próxima questão, nós vamos falar de quê aqui? A enciclopédia possuía 28 volumes com verbetes relacionados às ciências. A filosofia, a política, as artes, a economia e a geografia. Então, pessoal, a enciclopédia era o quê? Hoje, quando o professor passa a pesquisa, salvo se você não tiver acesso à internet, mas você pode ir na Lan House, se existir. Mas hoje, quando o professor passa uma pesquisa sobre determinado assunto, você faz o quê? Você vai no Google, né, na internet, e você faz aquela pesquisa, você acha dezenas de sites sobre o assunto que você pesquisa. Realmente é uma comodidade, uma facilidade que hoje nós temos. Na minha época, qual era a fonte de pesquisa, pessoal? A fonte de pesquisa era a enciclopédia. Existia a Larousse, que era a francesa, que existe ainda, a enciclopédia britânica, a Barça, que era muito famosa também, e às vezes tinham pais, né, que compravam para os seus filhos a coleção toda, que era de muitos livros. Só que a gente que era pobre não podia comprar. Onde era que a gente ia ter acesso para pesquisar na enciclopédia? Ia na biblioteca da cidade, que talvez tivesse uma coleção, ou na escola. E a enciclopédia, ela falava sobre todo tipo de assunto. Então, até a minha época, quando não tinha internet, quando eu era da idade de vocês, ou menor, a fonte, fora outros livros específicos, mas a fonte mais fácil, porque era por tema, de nós pesquisarmos era a enciclopédia. E olha que a enciclopédia é um tipo de conjunto de livros que tem todo tipo de conhecimento, filosofia, arte, biologia, tudo, que é desse período da Idade Moderna, que é desse período do Iluminismo. E quem organizou essa obra, no caso da enciclopédia aqui, 28 volumes, foram dois pensadores franceses, que são iluministas, Diderot e D'Alembert. Isso vocês vão ver no livro, aí no capítulo 2. Então, a enciclopédia possuía 28 volumes com verbetes relacionados às ciências, à filosofia, à política, às artes, à economia e à geografia.
também está correto, pessoal. É verdadeiro, né? Realmente a enciclopédia chegou até nossos dias. Hoje que não existe mais a enciclopédia, sim. Hoje pouca gente usa, porque hoje tem a internet, que tem quase tudo. Você vai no Google e pesquisa sobre qualquer assunto que o seu professor passar. Entendeu? Mas é verdadeiro, é algo que foi desenvolvido lá na época do Iluminismo, no século XVIII. Vamos para a próxima questão. Qual o nome do pensador que pregava a divisão do poder em três: legislativo, executivo e judiciário? Vou explicar aqui a vocês. O que é que acontece, pessoal? Nesse período aí do século XVIII, na França, na Europa como um todo, mas principalmente na França, que foi a região onde surgiram esses pensadores iluministas, o rei ele tinha um poder absoluto em suas mãos. Como era esse poder absoluto? O rei ele fazia o papel de legislador, de executor das leis, que é, né, o executivo que preside, e de judiciário, né? Ele fazia os três papéis. Teve um pensador, que é a pergunta, né? Qual o nome do pensador? Que ele elaborou o seguinte: para acabar com esse poder absoluto nas mãos do rei, esse pensador disse o seguinte: ó, vamos dividir o poder em três: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo faz as leis, o executivo aplica as leis e o judiciário julga as leis. E por que esse pensador desenvolveu isso, pessoal? Essa ideia. Ele dizia o seguinte: o poder total na mão, o poder total na mão de uma pessoa, ele mesmo que faz leis, ele mesmo que aplica, ele mesmo que julga, torna o poder ditatorial, autoritário. Se você divide o poder, uma parte uma parte da sociedade ou uma parte do governo, vamos dizer assim, ou do Estado, vai cuidar da parte de criar leis, legislativo. A outra parte vai cuidar de aplicar as leis, executivo. E outra parte vai cuidar de julgar as leis para ver se elas estão sendo aplicadas de forma correta. Esse pensador, ele pensou, se fizer isso, vai ser bom. Por quê? Porque um poder vai fiscalizar o outro. E aí não vai ficar aquela coisa de autoritarismo. Então, esse pensador, ele, quando propôs essa divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário, ele estava justamente pensando nisso. E a ideia desse pensador, pessoal, influenciou o mundo. Hoje é difícil você não ir, tanto a nível municipal, estadual, como federal, o governo do presidente, é difícil você não ver, não só no Brasil, como no mundo, que a maioria dos países está dividida assim. Vamos dar um exemplo, começando de Tobias. Qual é o poder legislativo em Tobias? A Câmara dos Vereadores, que faz as leis do município de Tobias Barreto. Quem é o poder executivo em Tobias? O prefeito, que executa as leis. E quem é o poder judiciário em Tobias? O fórum, né? O fórum de justiça, onde tem o juiz. Já pensou se esses três poderes aí, essa divisão aí tivesse na mão, o poder legislativo, executivo e judiciário tivesse só na mão do prefeito, o prefeito faria o que quisesse. Por isso que tem que ter o legislativo, executivo e judiciário, para quê? Se o prefeito quiser aprovar alguma coisa, opa, tem que passar pelo legislativo. E se o prefeito fizer uma lei que não esteja de acordo com a justiça vai lá e julga. Então, qual o nome desse pensador que influenciou o mundo com suas ideias e que a maioria dos países hoje, a divisão política do Estado está em legislativo, executivo e judiciário? O nome desse cara era Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, é o nome dele, que inventou essa divisão do poder em três: legislativo, executivo e judiciário. Outra questão. Vamos aqui para outro filósofo.
Qual o nome do filósofo que criticava os dogmas religiosos, pois para ele a religião era culpada pelos males da sociedade francesa? Esse foi outro pensador que influenciou na Revolução Francesa, e ele dizia o seguinte, que a religião era um dos fatores, né? O que são os dogmas religiosos? Aquelas leis da religião que não podem ser questionadas. Segundo ele, era isso que tornava o povo ignorante, além da falta de estudo, é claro. E ele pregava, por isso que o nome do movimento era iluminista, porque, segundo eles, é como se através do conhecimento, eles fossem iluminar as pessoas que estavam nas trevas da ignorância. Entenderam? Por isso que o nome era iluminismo. Através da razão, eles iam iluminar o mundo. Ele também influenciou muito a Revolução Francesa, ele era francês. O nome dele era Voltaire. Né? Voltaire era um crítico, principalmente da Igreja Católica, era um crítico dos dogmas religiosos, e ele pregava a liberdade de expressão e liberdade religiosa. Então, vocês percebem que tudo aquilo que tinha na corte do rei, no reino da França, de autoritarismo, de poder total nas mãos dos reis, de privilégio para a nobreza, de falta de privilégio para a maioria do povo, tudo isso, esses pensadores iluministas, eles condenavam. E eles pregavam o quê? Como Montesquieu, a divisão do poder em três, para que o poder não se torne autoritário. Como Voltaire, que era contra dogmas religiosos, era a favor da liberdade de expressão, era a favor da razão e etc. Né? No caso de Voltaire. Vamos aqui para outra questão. Qual o nome da forma de governo? Qual o nome da forma de governo? Devia ter um quê aqui, que se caracterizava pela mistura de práticas absolutistas e ideias iluministas. Olhem bem, pessoal. As ideias iluministas começaram. Foi através das ideias iluministas que caíram o rei. Por exemplo, foi através das ideias iluministas que o rei Luís XVI da França caiu. Ele caiu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, como eu falei anteriormente, foi influenciada pelas ideias iluministas. Aí, alguns reis, percebendo isso, fizeram o seguinte: opa, esses caras estão falando contra, né, o rei, o poder do rei. Eu vou pegar as ideias desses caras e vou implantar aqui no meu reino para a situação melhorar. Então, o cara misturou a prática absolutista, que era o poder nas mãos do rei, com as ideias iluministas, que era contra isso. Mas como ele conseguiu conciliar isso? Como ele conseguiu ser um rei absolutista e, ao mesmo tempo, ser iluminista, que pregava a liberdade, que pregava a divisão do poder em três, né, tripartite, enfim. Da seguinte forma, ele foi fazendo reformas na educação, no Estado, na administração. A única coisa que ele não se deixou influenciar pelas ideias iluministas foi no seu poder. Porque o que era que dizia a ideia iluminista? O poder não pode ficar só na mão de uma pessoa, segundo Montesquieu, né? Tem que dividir em três. Mas esse rei, ele, opa, não, nessa parte eu não mexo não. Mas nas outras partes que os pensadores iluministas falam, eu posso mexer. Eu posso investir na educação, já que eles pregam a razão. Eu posso investir na liberdade econômica, já que eles pregam liberdade econômica. Eu posso investir em vários setores influenciados pelas ideias iluministas. Só assim o povo, ou alguma parte do povo, junto com a burguesia, que era uma classe que tinha dinheiro, não vai me derrubar, porque eu estou fazendo reforma. Agora, a única coisa que eu não abro mão é o quê? O meu poder. Então, é meio contraditório, né, pessoal? O cara ter prática absolutista e ideias iluministas. Mas teve esse fenômeno. E como eram chamados esses governantes? Eram chamados de déspotas, letra C, esclarecido. Déspota esclarecido ou despotismo esclarecido. O que significa isso? O próprio nome já é contraditório. Déspota quer dizer autoritário. Esclarecido quer dizer que tem clareza nas coisas, né? Guiado pela razão. Então, esses governantes foram o quê, pessoal? Espertos. Eles fizeram logo reformas para não vir uma revolução e derrubar o poder deles. Por isso que eles usaram as ideias iluministas
até onde não mexia em seu poder absoluto. Ok? Vamos para a próxima questão. Tem a ver com a economia. O iluminismo também influenciou na economia. Ele não só influenciou na vida política, na vida social, na vida jurídica, né? Mudar as leis. Todo mundo é igual perante a lei, é o que eles pregavam. Mas os iluministas também na economia. Tanto a fisiocracia, desenvolvida pelos franceses, quanto o liberalismo econômico dos ingleses. Segundo os fisiocratas, o Estado não poderia intervir no mercado, mas sim deixar que a economia se autorregulasse, seguisse suas próprias leis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo os fisiocratas, o que era que pregava na economia, pessoal? O rei tinha tanto poder no Estado absolutista que ele interferia até na economia. E os comerciantes não gostavam por quê? Porque o rei poderia privilegiar uma parte dos comerciantes, que era a favor dele, ou que ele gostava, e deixar outra parte de lado, sem privilégio. Dar privilégio a uma parte e outra não. O que era que os economistas liberais, iluministas pensavam? Não, a economia tem que ser livre. O Estado, o governo, não pode se meter na economia. A economia tem lei própria, a economia tem a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, o preço do produto baixa. Se tem pouca oferta, o preço do produto aumenta. Então, tem que ser livre concorrência, o melhor, quem for melhor no mercado, que se dá melhor, que tem mais lucro. Então, os fisiocratas pregavam o fim da intervenção do Estado na economia. E os fisiocratas foram a parte econômica dos iluministas, né? A defesa, né, dos iluministas na economia. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido as principais ideias dos iluministas, né? E que essa atividade tenha servido para vocês aprenderem mais sobre o assunto. Um abraço a todos e até mais.